Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, já dizia o ditado popular. A mídia muitas vezes cria mitos em torno de muitas coisas e o Corinthians, que é sempre muito visado, não é diferente. Por conta disso, eu resolvi desmitificar algumas dessas mentiras que contam sobre o Timão. Vale lembrar que tudo que eu disser nesse vídeo tem fonte e eu vou deixar na descrição para quem quiser tirar suas próprias conclusões. E esse vídeo foi inspirado na publicação do site Meu Timão. Não, o Corinthians não ficou 11 anos sem vencer o Santos. Essa é uma daquelas mentiras que vão sendo moldadas ao longo dos tempos. As pessoas vão se esquecendo de algumas coisas e adicionando outras. Ok, tudo bem. Tecnicamente, o Corinthians ficou sim 11 anos sem vencer o Santos. Só que foi pelo Campeonato Paulista. Segundo o Almanaque do Timão, que é um aplicativo oficial do clube, no período entre 1957 até 1968, o Corinthians venceu o Santos em 6 oportunidades. 2-1 em 21 de julho de 1957, essa sendo a última vitória do Corinthians sobre o Santos no Campeonato Paulista antes de começar o tabu. 2-1 em 27 de março de 1958 pelo Torneio Rio São Paulo. Mais um 2-1 em 31 de março de 1960, também e novamente pelo Torneio Rio São Paulo. 2-0 em 29 de março de 1961 pelo Torneio Rio São Paulo. 3-1 em 16 de junho de 1962 pelo Torneio Nacional. E o último, que deu fim ao tabu sem vitórias pelo Paulistão, foi o 2-0 em 6 de março de 1968. Mas por que será que ninguém da imprensa fala sobre isso? O tabu foi de apenas 5 anos. Ainda assim, foi um grande tabu. Infelizmente, o Corinthians foi sim uma das principais vítimas daquele time do Pelé. Mas não muda o fato que distorcer essa informação. O Corinthians não ficou 23 anos sem vencer o título. Muito parecida com o anterior, essa mentira também foi sendo moldada ao longo dos tempos, pois é um fato que aconteceu há muitas décadas, então fica fácil das pessoas não se lembrarem do que realmente aconteceu. O Corinthians ficou 22 anos e 8 meses sem título do Campeonato Paulista, mas de 1954, que foi o último título desse campeonato, até 1977, que foi o título da quebra do tabu, o Timão ganhou cerca de 22 títulos, sendo o Torneio Rio-São Paulo de 1966 o mais importante. É claro que o Campeonato Paulista tinha um peso muito maior do que qualquer um conquistado durante esse período de seca. E é óbvio que vale a celebração desse tabu, mas é sempre bom saber a verdade, não é? O Corinthians não foi convidado para o Mundial de 2000. Ao contrário do que muita gente diz, o Corinthians não caiu de paraquedas no Mundial de 2000. Na verdade, entrou como representante do país sede, já que foi campeão brasileiro de 1998 e a organização para o primeiro Mundial de Clubes da FIFA foi feita em 1999. Tanto é que o início da competição foi em 7 de janeiro de 2000. Além disso, para Corinthians e Vasco se enfrentarem na final daquele torneio, tiveram que passar por grupos onde tinham Real Madrid e Manchester United. Ou seja, não foi igual aos intercontinentais, que eram apenas uma partida entre o campeão da Libertadores e da Champions League. Foi mal organizado? Foi. A forma que os clubes se classificaram foi confusa? Sim, mas ali era a primeira edição de um campeonato daqueles moldes. As primeiras edições de Libertadores e do Campeonato Brasileiro também tinham critérios bastante questionáveis, como por exemplo o Santos, que ganhou a edição de 1962 da Libertadores jogando apenas 4 jogos. Mas nem por isso esse título é desmerecido por alguém, não é? O Corinthians não roubou o Brasileirão de 2005 do Inter. Essa historinha que circula por aí há quase 10 anos é puro choro. As pessoas temem relacionar a máfia do apito com aquele pênalti em cima do Tinga. Pra quem não sabe, a máfia do apito era um esquema de apostas que manipulava jogos apitados pelo Edilson Pereira de Carvalho e pelo Paulo José Danelon. Acontece que esse esquema foi descoberto quase na metade do Brasileiro de 2005. Então o STJD, junto às denúncias do Ministério Público, resolveu anular naquele campeonato 11 jogos apitados pelo Edilson, sendo um inclusive do próprio Internacional. Essas partidas foram anuladas, pois não se tinha certeza se ele teria feito jogo duplo, ou seja, vender os dois resultados de uma partida. E sobre o jogo Corinthians Internacional, onde ocorre aquele pênalti no Tinga não marcado, aconteceu na reta final do campeonato daquele ano. E outra,
Mesmo que tivesse sido marcado e fosse convertido em gol, o Corinthians teria ganho o título, pois terminaria com saldo e gols pró maiores que o Inter, já que ambos ficariam com a mesma pontuação e número de vitórias. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam e vai Corinthians!